Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por Altervision, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Você já sabe aqui, toda semana tem o seu Tendências e Pendências da semana aqui do Varejo Cast. Estou aqui, Caio Camargo, diretamente de Santo André, São Paulo. Fred tá por onde? Tá por Natal hoje também, meu amigo? Tô em casa, meu amigo, tô em casa aqui, dando uma oxigenada pra voltar pra estrada, meu velho. É isso aí, estamos, pra você que tá vendo no vídeo, hoje estamos devidamente uniformizados. Os dois de camiseta preta, óculos, cabeça feita. Semana que vem eu vou deixar a barba crescer, Só pra ficar igual, só pra ficar no padrão e tudo mais. Tu sabe que, assim, eu fui entrar outro dia no prédio, não me reconheceu no prédio, né? Eu falei, é muito careca de barba, fica todo mundo muito igual, tá ligado? Mas, embora nossas risadas, bom, antes da gente começar aqui o nosso papo, Fred, aqui, nosso papo semanal do Varejo Cast, vem sempre aquela questão. Temos aqui perguntas e interações aqui nos nossos Varejo Casters da semana, meu amigo? Temos, meu amigo. Temos 3 comentários aqui. O primeiro do Paulo, ainda repercutindo o episódio Contra Dados Não Tem Argumentos. Boa, da nossa Altervision lá, dos amigos da Altervision, cara. O galera da Altervision, um forte abraço. Muito bom, insights poderosos. Aí vem o Michel, também repercutindo o episódio da Altervision, ouvindo o Lucas falar, mesmo sendo de segmentos totalmente diferentes, parece que ele está falando de todas as mudanças que estamos fazendo em nossa loja. Claro, guardadas as devidas proporções, mas estamos justamente nessa fase de passar de uma gestão familiar para uma gestão mais profissional e mudando muita coisa por aqui também. Muito obrigado pelos ensinamentos, pessoal. Bacana dessa conversa é exatamente isso, né, cara? O Lucas é um sangue novo no varejo, né, cara? Coisa que a gente tá precisando de gente pensando diferente, pensando de maneira nova. Bem bacana o papo com o Lucas. Se você não escutou, corre lá, tá aqui na nossa timeline aqui, você consegue aqui escutar no Spotify, no YouTube, né? Vai pegar aqui um pouquinho como foi esse papo aqui com o Lucas aqui, cara. É isso, né, Caio? E tem uma coisa interessante para você que tá nos ouvindo aí, nos ouve sempre. Olha, os nossos episódios, a maioria deles, eles não são datados. Pelo contrário, a gente tá enxergando tanto lá na frente, que tem coisas que vale a pena ser revisitado, né, cara? Então, de vez em quando você faz assim um episódio novo, um mais antigo, porque tem muita coisa boa. E o nosso último comentário, SOS Eu Me Amo, é do nosso último episódio pós-venda. Sensacional o episódio, acompanha o podcast semanalmente e sempre tem insights maravilhosos para aplicação e reflexão, aguardando um episódio especial sobre o mercado de locação de veículos versus seminovos, versus atacados, versus assinatura e a invasão dos veículos chineses. Pô, isso dá um episódio bom, hein, Caio? Dá um episódio bacana. Não é tanto a nossa seara, mas é um varejo muito específico. Eu acho que a gente pode trazer um papo sim sobre isso. Fica até um convite aqui pra gente falar, o SOS aqui que tá nos acompanhando, pra gente, quem sabe, bater um papo junto com você desse papo aqui e ter a tua opinião sobre isso também. E sempre lembrando, né, esses são os canais abertos que a gente tem para você trazer a sua opinião, trazer a sua perspectiva, trazer uma sugestão de pauta, como tá fazendo aqui. SOS Eu Me Amo, é isso? SOS Eu Me Amo tá aqui, trouxe aqui pra gente a pauta, a sugestão. Canal aberto aqui pra gente sempre conversar junto com você aqui no nosso Varejo Cast. Eu pensei que você ia soltar, né? SOS Eu Me Amo, lembra o quê? O traje rigor. Eu me amo, eu me amo, eu não consigo mais viver sem mim. Vamos lá, cara, não tem como não trazer essa pauta essa semana, até pelas diversas perspectivas e visões diferentes que estão sendo trazidas até esse tema. Gente falando de apocalipse do varejo, gente falando que é um caso, né, um caso atípico, específico, gente prevendo o futuro, vem prever mais gente na história, mas sim estamos falando não da Casas Bahia, mas esse epicentro que foi a Casas Bahia em meio a todo um problema que está acontecendo no varejo como um todo, no varejo tradicional. E brincando com o que você falou, né, Fred, de passado e futuro, não é nada novo pra gente, já trouxe aqui o ABC dos problemas do varejo, a gente já estava falando de tudo isso já no passado aqui, foi pelo menos um bom ano aqui que a gente vem trazendo temas que já vem trazendo essa complexidade do varejo tradicional, do varejo atual, principalmente os pequenos negócios ali, como está sendo difícil navegar nas águas do varejo e que culminou com essa conversa aqui da Casas Bahia, né, cara, que mais um RJ aí da Casas Bahia, novamente, né, que sacudiu o mercado, até porque foi um repentino fechar ali 300 lojas, né, cara, do nada, do dia pra noite, 300 lojas, certo, meu amigo? É isso, cara, e vale salientar, né, Caio, a gente vem aí vendo, na verdade a gente inclusive vai falar sobre isso, né, porque a pergunta desse nosso episódio é se a Casas Bahia é um caso isolado ou um aviso para o varejo. Porque a gente vem aí acompanhando já há muito tempo, né, Caio? Mas eu diria que desde 2014, quem não fez o dever de casa ou está sofrendo muito
ou está desaparecendo. Né? Porque 2014, lembra aí, não, a gente está em crise e tal, aí teve aquela onda que era uma marola e isso, aquilo, e daqui a pouco, 2020 vai tudo melhorar, e 2020 entrou a pandemia, né? Aí foram 4 anos, ou seja, eu só me lembro da Kate Anquetil, né? Foi ela que falou dos 3 Cs, né? Isso. Então a gente tem aí, contudo, né, além de estamos esperando o El Niño para o final do ano, tem esse conflito agora que está se expandindo, né? Tem gente que já fala que é a Terceira Guerra Mundial, porque já não é uma guerra que tem fronteira, mas já é uma massa só de guerra, né? Ou seja, aquilo que a gente vem falando, né, do básico bem feito, acho que permeia isso aí, né, Caio, de garantir aí uma boa gestão, o tamanho necessário, e aí, muitos dizem também aquilo, né, o mercado acaba selecionando, né, quem opera direitinho, né, cara? Cara, esse é um papo bacana a gente tá trazendo aqui, porque não é um ciclo curto, né? É um ciclo longo, que nem você tá colocando aqui, são 10 anos, ou pelo menos os últimos 5 anos ali, por conta da pandemia, a gente pode falar, que a gente tá vendo aqui uma derrocada das grandes empresas do varejo. Até brinquei essa semana, né, falando no LinkedIn, né? Será que a gente tá encerrando um ciclo do varejo, né? Porque se você pensar, as grandes marcas do varejo, todas elas de alguma forma estão praticamente deixando o mercado por RJ, ou por ajustes, ou por encolhimento, né? Estão dando lugar a novas marcas, a novos players, a novos canais, né? Então o mercado parece que está passando uma revisão de ciclo como um todo, né? A gente entende, acho que, eu não sei se foi 2014, 2018, que a gente tinha muito já o modelo, quando a Livraria Cultura começou a derrubar, e depois Saraiva, e todo mundo, aquela galera, eu não sei se foi 14 ou foi 18, agora não vou lembrar direitinho a data, mas a gente já falava que tinha muita empresa com alavancagem, né? E muitas dessas empresas, elas quebraram, tiveram problema de RJ, né? A gente viu muita derrocada de empresa, principalmente de moda com isso, porque usou empréstimo, juros, banco, aquela jogada financeira, tributária, né? Que você puxa daqui, tira ali, estica dali. Mas no momento que os juros eram ruins, na história de explodir os juros, aconteceu que a dívida ficou muito maior do que a cobertura, né, Fred? Essa sequência pesada de empresas ali, a única que está fora desse balaio, mas também está passando por esse ajuste aqui, seria Americanas, porque a Americanas tem um caso muito atípico ali, que foi contra a gestão, tributário, um monte de coisa ali, que não faz parte da seara inicial do pavio, mas dessa condução que a gente vai falar para vocês aqui faz sentido, certo, Fred? Certíssimo, e a gente ainda fala desse tamanho, né, Caio, porque assim, para você que está nos ouvindo aí e não conhece o tamanho do grupo, né, só dando um contexto aqui, as marcas que pertencem, né, a esse grupo, tá, casasbahia.extra.com, e eles têm atuação tanto com lojas físicas, comércio eletrônico, são marketplace, serviços financeiros, crediário, logística, envolve mais de 116 milhões de consumidores ao longo da história. Aqui é o que, cara, eu fiquei assustado com isso aqui, 175 mil vendedores parceiros. E com o RJ, se tiverem água a receber, vão ter que esperar. Tem, assim, também a questão dos fornecedores e tudo. Mais de 90 milhões de produtos cadastrados e, assim, uma das coisas que impacta muito, né, porque a gente está falando da empresa, do CNPJ, mas tem um monte de PF aí que vai sofrer, já sofrendo com 3 mil demissões, né, Caio? Então o impacto é muito grande em todos os lados. Eu não sei se são 3 mil ou 1.6, eu lembro que eu tinha falado alguma coisa de 1.6, mas o que a gente sabe que depende do número fechado é porque você tem o direto e você tem o indireto, né? Porque eu acho que o grande baque que a gente tem no mercado como um todo, Fred, né? Quando a gente quebra ou tem um problema com um varejista desse porte, né? E muita gente fala de outros varejistas que podem entrar nessa sequência também, é que ele não afeta só o varejo. A indústria que vendia para ele, embora talvez não tenha dificuldade de receber e tudo mais, também passa a ser afetada. É uma indústria que vende para menos pessoas ou vende para menos empresas, né? Então você começa a ter problema em cadeia, né? Você começa a criar uma cadeia de demissão, de problema, de ajuste, que isso vai parar inclusive nas praças das pequenas cidades e tudo mais. Então assim, aqui é um ponto, é um epicentro que a gente está colocando, mas são várias empresas que podem ter seus cenários complicados por conta disso, né? Agora, a principal dor, né, você vê, essa semana teve reporte de Marisa, que estava com problema também de fechamento de trimestre, né? A própria Casas Bahia tem uma história, né, complexa, lá para 2010, se eu não me engano, né? Ela foi comprada pelo Grupo Pão de Açúcar, e depois o Grupo Pão de Açúcar revendeu, a Casas Bahia recomprou a empresa e fizeram um monte de coisa no meio da história de ser nova, um monte de coisa que eles inventaram, tirou, saiu, perdeu, criaram, viraram sozinhos novamente, né? Teve a compra do Ponto Frio. E o que aconteceu nesse contexto hoje, cara, é que tanto o GPA quanto o Casas Bahia estão os dois em RJ. Né? Os dois hoje estão sofrendo em RJ, assim, porque a gente vê que é uma situação de mercado, o consumo está baixo, as empresas tiveram gestão no passado complicadas, isso
toda essa somatória de negócios está complicando principalmente os grandes empresas, as empresas mais complexas de capital, né, meu amigo? É isso, e Caio, só para a gente deixar a informação aqui, Brasil Journal, O Globo e G1 dão 3 mil funcionários. ND.mais dá 1,9 mil funcionários. Então a gente tem fontes com 1,9, tem fontes com 3 mil. O número de lojas é 298 lojas, né? Que pelo menos que todas as fontes trazem. Isso aí. Eu até tive pessoalmente vendo umas, né, cara? E assim, o que se sabe que ninguém teve um sobreaviso. Não foi assim, ó, semana que vem vamos fechar. No outro dia não abre. Entendeu? Então assim, muita gente chegou lá talvez assim, com a porta fechada, e foi o que aconteceu ali, foi uma decisão. E que até eu entendo em gestão, e não estou defendendo a empresa, mas a gente entende isso como um grande motor. O que a empresa tomou como decisão, pelo que eu vi pelos reportes, assim, ao invés de a gente fazer pequenos ajustes e que isso não ia adiantar, a gente já está prevendo um cenário muito difícil para 2027, a gente vai falar aqui um pouquinho também disso, é um cenário muito difícil, então a gente puxou o freio ao máximo, tirou tudo que estava, né, com problema, lojas estavam deficitárias há muito tempo. Eu acho que aí sim é uma coisa que a própria loja, o gestor, os vendedores já entendem que a loja não estava fechando meta há muito tempo, né? Então você já tem, quando você está num cenário desse, você já entende que em algum momento isso pode acontecer alguma coisa, né? Então assim, fecharam para estancar de uma maneira para tentar crescer. A gente fala isso, né? A poda, né? Não é um corte, não é uma, mas é uma poda significativa. Por acho que 25% do total da rede, se eu não me engano. Quando você pensa de 25% para sobrar 75% do outro lado, né? É para que esse 75 não vire 40, 50 só saudáveis em algum momento. Então, assim, é um movimento de alguma forma até corajoso, né? Mas ao mesmo tempo tem todas essas consequências absurdas, né? Que tem, por exemplo, quem perdeu o emprego vai demorar muito tempo aí, talvez 2 ou 3 anos, para ter uma rescisão completa, entre outros casos ali. Então, tem um lado das pessoas que ele é inegavelmente, não tem nem o que questionar, mas o lado dos negócios é você tentar controlar um navio no meio de uma tempestade e fazer o máximo para tentar sobrar ou salvar o máximo de barulho possível, né? O que eu vejo é aquele movimento quase que a última cartada em alguns casos. Você também tem essa leitura, Fred? Sim, eu tenho sim, Caio, e é interessante, né, a gente falar sobre isso, e a gente, antes de entrar no ar, você estava falando sobre também, a gente vai falar sobre isso, a questão do tempo, né, que os novos gestores estão em alguma dessas empresas, e que por estarem fazendo isso agora, pode ser que seja porque isso não foi feito antes, e aí chegou a uma situação muito mais de ruptura, muito mais radical, que poderia ter sido feita antes, porque fechar loja não é novidade, a gente está vendo aí desde antes da pandemia esse movimento, a gente vem falando muito de eficiência, mas ter cuidado, você que está nos ouvindo, quando a gente fala de eficiência, aquele equilíbrio, né, Caio, que é importante, entre cortar demais e ser cliente demais, né, ou seja, nem você ser muito inchado, nem você cortar muita coisa, né, você ser de menos, porque a gente está vendo o grupo 3G, por exemplo, na gestão de outras empresas, como Heinz, como Burger King, que também não estão indo a gente já falou sobre isso aqui, que é um exemplo de eficiência máxima, né? Então não é uma questão só de eficiência máxima, mas aquela eficiência suficiente para manter o negócio e também continuar entregando uma experiência para o cliente que vale a pena, né? Seja inconveniência, seja o que for importante e valor para o cliente. Então, isso a gente vê acontecer com grandes marcas, Starbucks fechou loja, Walmart fechou loja, Target, CVS, né? E todas essas outras grandes também, a gente foi vendo que foram fechando lojas por ajustes, né? Que tal loja em tal lugar. E também eu já vi muita coisa interessante sobre esse caso, né? Que vai ao encontro do que a gente está falando, que, por exemplo, o grande negócio ali que aperta é quando você tem o problema com o fornecedor, que acaba financiando você em prazo, e o cliente. Então, o cliente está comprando menos ou comprando mais seletivamente, por um lado, e, por outro lado, o fornecedor com medo está dando menos prazo, e aí isso vai apertando ali no meio. Além disso, a gente tem uma outra situação, Caio, que é você não fazer aquilo que deveria ter sido feito por alguma razão, né, cara? Então, a gente não está falando de um varejista qualquer, né? A gente está falando de um varejista que tem aí uma referência enorme em relação ao mercado popular, a crédito, ou seja, o impacto é muito grande também por isso.
E por isso assusta também, mas lembrar que aqui no Brasil também marcas fecharam lojas e tudo por ajuste, né? Por melhorar as operações, né? A saúde das operações, e não necessariamente porque iriam quebrar, ou até mesmo para que não quebrassem no futuro. Né? Exato. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Qual é o seu maior desafio para performar mais nas suas lojas? Aumentar o fluxo, diminuir a ruptura ou contratar mais? A Alter Vision cruza o fluxo da sua câmera com o seu ERP para responder isso no seu WhatsApp. Seu time passa a ter um copiloto. Oi, Ana. Faça mais 5 atendimentos hoje para bater a meta. Una-se às mais de 6.000 lojas que já usam a Alter Vision. Eu acho que quem dita se essas decisões mais fortes, mais críticas são corretas ou não, acaba sendo um pouco o futuro, né, Fred? Por exemplo, lá no futuro, a Casas Bahia virar um case de turnaround, como eles falam, né? De virar, de turnover, de mudar realmente, né, para o negócio e virar salutar de novo, vamos dizer que esse foi o movimento mais assertivo que eles tiveram de cortar na carne e tomar uma decisão ruim em termos de pessoas, mas que salvou a empresa de um fracasso pior. Agora, se lá na frente, né, falarem que realmente isso não ajudou nada e tal, vamos falar que foi uma decisão arriscada, né? Então tem N empresas que estão, própria Americanas que a gente falou aqui, está passando algumas revisões de fechar algumas operações, de fechar também e-commerce digital, está indo para outros caminhos, né? Então, e quando apresenta o resultado correto, né, que o balanço fecha, porque o mercado aberto é isso, a empresa de capital aberto é isso, realmente as pessoas falam assim, ó, tá indo no caminho certo, tá se acertando. Concordo com você, né? Existem esses ajustes quando eles são feitos apenas pela eficiência, apenas pelo Excel, eles não acabam não dando uma verdade. O que está acontecendo nesse exato momento é isso. A gente vive um momento que o mercado não está bom. O mercado de consumidor ele está menor, o mercado de consumo está menor do que estava no ano passado, né? E a gente vê esse retrato não só nas empresas grandes. Eu estava vendo um levantamento do Sebrae, a gente tem esse ano pelo menos 20% a mais de empresas pequenas declarando falência, porque a maioria não tem a ferramenta do RJ, ou não tem a consciência da ferramenta do RJ, fechando as empresas, né, do que no ano passado. Isso significa que essas empresas estão... todo mundo é ruim de gestão, porque muito se fala dessas empresas grandes que eles são só ruins de gestão, fizeram erros do passado, quer dizer que todo mundo é ruim de gestão? Não. Tanto que a gente está falando aqui exatamente como o Fred colocou. A maioria dessas empresas que a gente está falando hoje, Casas Bahia, GPA... Marabras agora vai trocar também, acho que a Marabras não está trocando, mas é outra que também entrou no meio desse bolo aí das empresas com a RJ, né? Todas elas estão buscando novas presidências, novos rumos de gestão, novas maneiras, novos caminhos. Então estão acertando a moeda, estão tentando botar a empresa no trilho agora. Só que com um passado, né, um passivo muito grande nas costas, cara. Então, assim, precisa arrumar tudo isso para dar estrada para o futuro. O problema é que é o seguinte, pessoal, tá sem trilho lá para frente, porque não tá tendo consumo. Então, a empresa, mesmo que esteja com a casa organizada, ela não consegue fazer as vendas que consegue e não é por uma ineficiência. Eu estava vendo alguns, entre aspas, especialistas em algumas matérias que falam, jogar passado é fácil, né? É muito fácil analisar passado, é moleza. E o cara falou assim, também... Por que uma empresa de varejo tem que apostar e comprar uma startup de logística, né? Por que tal empresa tem que fazer um aporte? Porque a gente vem falando que as empresas precisam se modernizar, elas precisam encontrar outros caminhos, né? Porque realmente algumas coisas tradicionais tá. Sim, mas o básico benefício de comprar muito bem, num preço ajustado, a vender com preço certo, com a margem correta, de olho nos seus KPIs, nos seus indicadores da margem, isso é o básico do varejo. Mas a gente tem esse caminho da inovação, quando é feita da maneira correta, quando é tecnologia ou coisa comprada a esmo, mas muita empresa buscou com caminhos muito assertivos, né, cara? É como você falar que a Amazon nunca teria que ter pensado grande e ficasse só numa livraria online, né, cara? Não dá. Isso você traz, cara, eu acho super legal, porque vai ao encontro, assim, de caminhos de empresas grandes, que passa a ser básico, né? Por exemplo, você sempre falou aqui, eu me lembro demais, você foi o primeiro a falar sobre a questão de logística ser o ponto mais importante de quem vende online, né?
Ou seja, então a logística faz parte do básico de um negócio online, né? Então não é inovação, é necessidade. Se eu vou contratar uma empresa para resolver o last mile e vai resolver isso, ou vou ser mais eficiente, não está errado. Né? O varejo não tem que ficar só no core business, mas assim, hoje não, tá vendo? Se tivesse ficado só fazendo isso, dava certo. Não, cara. Mas vai falar que a Magalu pode ter exagerado em alguns caminhos digitais, algumas decisões? Sim, talvez tenha desejado. E estão revisitando isso com o tempo todo, né? Mas se tivesse ficado vendendo na lojinha da maneira certa, tal, tudo, talvez não estaria o tamanho que está hoje, talvez não estaria acontecendo o que está hoje, talvez poderia até ter sido ultrapassada, ou estaria apanhando muito mais de marketplaces e operações, como a gente está falando hoje aqui. E é por isso até que todas essas empresas estão com suas próprias logísticas, né? Porque aí você domina todo o processo e você cria esse ecossistema que é tão importante. Agora, quando a gente fala de RJ, Caio, e interessante que você fala desse turnaround, a gente, por exemplo, mudando de segmento, a gente vai para empresas, companhias aéreas, por exemplo, a Latam foi a primeira, há um tempo atrás, a entrar em RJ, saiu, a Gol foi a segunda, saiu, e a Azul foi a mais recente, né? Acho que no início desse ano ela saiu da RJ. A Americanas pediu, inclusive, agora em maio também, ó, já saída da RJ. A Americanas foi uma que eu falei, já é um exemplo desses que cortaram, né? Funciona. E a Gol, logo após ser da RJ, um pouco tempo depois, abriu agora uma rota para Nova York, com aviões, né, grandes, não mais aqueles que ele usa aqui, rota nacional que voa para Orlando, por exemplo. Então o RJ pode ser sim um caminho se o que a empresa precisa de ajustes. Se for mais do que ajustes, questões éticas, outras coisas, aí o buraco é mais embaixo. Agora, uma das coisas que às vezes perguntam, né, uma outra pessoa que a gente está numa palestra dessa pergunta, é porque assim, se é um caso isolado, e a gente está falando um pouco sobre isso, porque existe um contraponto, né, Caio, que, por exemplo, o varejo brasileiro ele não parou de vender. O que a gente vê de dados é que o consumidor está mais seletivo, né? O orçamento está mais justo, a inflação está alta, e o que a gente vê, por exemplo, o IBGE, ele traz dados que o volume de vendas do varejo, ele cresceu, por exemplo, em junho, 0,5 em relação a maio. Na comparação com junho de 2025, junho foi 2,9 maior, segundo o UOL Economia. E o primeiro semestre de 2026, aproximadamente mais 1,9% sobre igual período de 2025 também, segundo o UOL Economia. Hipermercados e supermercados cresceram 1,1%, móveis eletrodomésticos 0,4%, artigos farmacêuticos 0,2% e outros artigos. Ou seja, existe um contraponto, existem grandes empresas que estão operando melhor, né? Então, por exemplo, não é um negócio que atinge todas as empresas. E eu estudei um pouco também esse caso da Casas Bahia antes da gente fazer esse episódio, vi muitos analistas falando, e tem gente de todo lado, né? Tem gente que leva muito para a simplificação e coloca tudo de conta na economia, tem gente que vai um pouco mais profundo na gestão também do negócio, e aí uma dessas pessoas, ela trouxe, por exemplo, que o online da Casas Bahia estava crescendo, né? Vem em crescimento. Então, a questão de fechar a loja pode fazer sentido, né? De nem todas as lojas estão operando bem, talvez eu não use essas lojas como um ponto de recebimento, de distribuição de produtos, então pode fazer sentido. Agora, a grande pergunta é por que agora e por que não antes, né? O varejo viveu um boom de expansão alguns anos atrás, Fred, e aí muito dentro desse papo da alavancagem que a gente está falando, de investimento, de capital aberto, tem toda uma nuance ali, um contexto sobre isso, mas com certeza, né, teve muito shopping que foi uma aposta, então por vezes é um shopping de uma rede grande de shopping, que a empresa vai lá e monta uma loja, vamos montar uma flagship, vamos montar um modelo diferenciado, vai lá, coloca, mas às vezes o próprio shopping não dá certo, ou a região começa a ter alguma frustração, porque a região era sustentada por um tipo de negócio, a cidade era sustentada por um tipo de negócio, que o negócio acaba não indo bem, uma indústria que vai embora, né, um agro que não dá certo, tanto faz, mas assim, existem, exatamente como você falou da Quinta Gentil, é uma policrise, né, cara? Não é uma coisa isolada que causa um efeito simples, você não consegue achar o estopim disso. Isso é uma conjuntura, né, de diversos fatores ali unidos que podem dar aquele ponto que por outrora foi muito interessante, né? Neste exato momento ele já não começa a se tornar interessante e tem que ser fechado. E aí o que você falou, talvez gestões passadas, falava isso é fase, isso passa, vai trocar de governo, vai trocar de plano, isso vai melhorar, depende do que vai acontecer lá fora, tem um monte de pormenores ali, certo, que guiava as pessoas. E aí o que acontece é que tem que ser agora essa corte na carne que a gente está falando, e que, cara, sinceramente falando, não vai parar aqui. A gente vai ver mais empresas.
A gente tem ciência completa. Não vou ficar falando nome ou colocando hipóteses aqui, mas quem é do mercado entende quem pode, o que está acontecendo aqui na pista, empresas que vão realmente passar por essa fase, porque tem muita empresa que está prestes a declarar o RJ, cara. E aí tem uma questão do direito que se discute muito, né? O quanto esse uso desta ferramenta, né? Ele, de fato, ele é justo, né? Porque muita empresa faz isso como uma ferramenta para congelar tudo, para lucrar mais para frente. Então, até numa artimanha financeira, jurídica ali, como ferramenta, com propósito. Não, esse caso, a gente sabe. E quem sofre aí são os fornecedores, né? Num caso como esse, os credores aí acabam sendo prejudicados, e tem de todos os tamanhos, né? Tem um que, se passar um mês sem receber, vai fechar. E é a vida de uma família, né? Então, isso aqui é preocupante. E porque assim, né, aquela coisa, você tem a indústria que vende a geladeira, mas dessa indústria que vende a geladeira, que deixou de vender a geladeira pronta para uma Casa Bahia da vida, né, tem o cara que faz a rodinha da geladeira, né, ou a borracha, e não sei o que. Então aquele cara é uma indústria às vezes bem menor do que vocês imaginam. E aí esse cara começa a ser... Então, assim, é por isso que a gente fala que é um efeito cascata, né? Então ele vai pegar lá na ponta uma empresa pequena de um jeito ou de outro. Como na moda, você vai pegar uma costureira, ou lá no alimento, você vai pegar lá o cara que está plantando com problema, a mesma coisa, em qualquer tipo de cadeia de segmento de fabricação, né? E trazendo também, viu, Caio, eu falei aqui desses números que o varejo está aumentando, mas eu estava vendo também aqui no levantamento para esse nosso episódio, que o varejo brasileiro ele não é um só, né? Então, quando a gente fala em varejo, por exemplo, existe a denominação do varejo restrito e o varejo ampliado. No varejo restrito são aqueles dados que eu falei mesmo, crescimento aí, em média de 5% no mês, segundo o UOL Economia. Porém, existe o varejo ampliado, que inclui, além dos produtos de uso pessoal imediato. Então, inclui aí carro, moto, peças, que aí está em baixa, está em menos 1%. Material de construção também está no ampliado, também, se eu não me engano. Material de construção também, que é um segmento do mercado que está apanhando demais, cara, porque ainda... Todo mundo na pandemia reformou e construiu casa, e aí você antecipou algumas compras, alguns ciclos de compras, e isso ainda não chegou a um novo ciclo de compra. Carro com toda a invasão do carro chinês, e é aquela conversa, não vamos entrar em pauta política, mas taxa da blusinha, junto com bet, junto com não sei o que, cara, isso tá criando um contexto pro varejo, principalmente o pequeno, cara, muito difícil de lidar. Tá muito difícil, tá pesado o imposto, tá com taxa sobre taxa, tá com o mercado por fora correndo de uma maneira muito assim, mais competitiva do que ele mesmo, e tá cada vez mais difícil, cara. Tá cada vez mais difícil o pequeno negócio prosperar nisso, porque de fato o cliente dele já não é mais passivo, ele não tá mais passeando pela rua, ele tá comprando em casa, o cara às vezes não tá com um canal pronto para isso, para vender. Tem um monte de questões ali no varejo que tá apertando. Então a gente vai ver muito mais gente nesse sentido, não tenho dúvida nenhuma. É verdade, é verdade. E a gente parar de olhar essas questões ideológicas, né, cara? O que o varejo precisa de gente que defenda o varejo. Eu acho que nisso a indústria é muito mais forte, né? Não sei se você concorda comigo. Por exemplo, o que a gente vê no agro, por exemplo. Se a gente for para o número do varejo, o varejo representativamente tem 65%, comércio e serviço, 65% do PIB, certo? Em média, mais ou menos, 65% do PIB. E eu não vejo essa força toda do varejo que a gente tem no agro e na indústria, e parabéns para eles. Mas eu acho que a gente precisa também entender a importância desse segmento de comércio e serviços no Brasil, né, amigo? Tem algumas associações que ela tem uma pauta política mais estruturada, mas tem um desafio. Eu sei que a Abras, por exemplo, conseguiu criar um trabalho bem interessante, até na disputa lá com o Pharma, de vender medicamento no supermercado, de baixar alguns impostos da cesta básica. Então eles conseguiram fazer alguns trabalhos para o segmento deles interessante. Pharma também tem brigado algumas linhas. A Namaco, em matéria de construção, sempre teve uma voz política muito grande. Meu amigo Cláudio Cons, que escuta a gente aqui, sabe disso muito bem, teve sempre presente, né, no momento político. O IDV, do Jorge Gonçalves, o pessoal do IDV que está sempre aqui com a gente também, foi criado, inclusive, com essa pauta de ter essa voz política com os maiores empresários do Brasil para tentar ter algum argumento, um contraponto, mas não é a força econômica ou a força política que deveria ser. Existe uma tentativa, uma iniciativa absurda, eu acho que tem um movimento forte disso, mas o próprio governo não dá tanta voz para o varejo como deveria dar. Eu acho que esse é o papo. Não é um governo A ou governo B, tá? O governo como de maneira ampla aqui, né? O governo como entidade política, né? Eu acho que tem dado pouca voz ao varejo de alguma forma nessa questão aqui. Caio, eu acho que é importante a gente, para finalizar, só dar um contexto aqui para quem está nos ouvindo, entender quem é seu público, o que é que afeta seu público, uma coisa que a gente fala muito, né? Tem uns dados aqui só para a gente ver que,
para quem, como a Casas Bahia, por exemplo, vive de crédito, a sinalização vai vindo, né? Como um dos elementos. A gente sabe que não é apenas uma coisa, mas só para ter uma ideia, em julho de 26, a Serasa Experian registrava aproximadamente 83,9 milhões de consumidores inadimplentes. 83,9 milhões de consumidores inadimplentes. É equivalente a cerca de 51% da população adulta. Então, a gente já lê há bastante tempo o quanto o crédito está apertado, seja onde for, as pessoas estão sendo mais seletivas em dar dinheiro, dependendo do seu... não estão dando mais dinheiro na dúvida, né? Só na certeza se... Está restrito, o crédito ficou restrito de uma maneira ampla ali. Aí, no contexto empresarial, há aproximadamente 9,1 milhões de empresas inadimplentes em junho de 2026. Crescimento de 17%, muito alto. Micro e pequenas empresas inadimplentes, aproximadamente 8,9 milhões, e um crescimento anual de 17,7% nesse número, segundo a Serasa Experian. Ou seja, isso aí vai muito ao encontro do que passa a Casas Bahia, e você que nos ouve entender se você depende do crédito, para você ficar ligado e ajustar cada vez mais a sua gestão, cuidar do seu time e o que for necessário para passar por situações de desafio, e que a gente fala aqui, né, cara, já vem desde 2014, então não tem respiro, né, cara, não tem respiro. Mas eu tô pensando quantos episódios a gente passou nesses últimos 3 anos que estamos juntos aqui fazendo o Varejo Cast, quantos episódios a gente já passou falando de coisas assim que já estavam dando gancho para o que a gente vai acontecer. A gente já falou de outras crises, quando tinha o Cast News aqui também já falava um pouquinho das notícias de empresa tá ruim, tal empresa tá ruim, e isso a gente já entendia que não era uma coisa pontual, já era uma coisa macro, a gente já sempre colocou para você que nos escuta. Para você que não nos escuta, sabe que isso não é uma novidade, a gente já vinha falando sobre isso. E eu falo, infelizmente, esta pauta não vai encerrar aqui, né? Infelizmente, esse é um episódio que ele se encerra agora, mas essa pauta não vai encerrar. A gente vai ver ainda mais empresas nessa situação. Uma das frases que eu vi do presidente da Casas Bahia falando, o Renato Franklin, falando sobre isso, né? Exatamente o ponto que ele falou assim, cara, tem que preparar para 2027. O inverno que está vindo vai ser pior do que o inverno que a gente está vivendo. Então, assim, ou a gente prepara a casa para tentar suportar a tempestade, a onda que está vindo, ou nós vamos quebrar mais rápido e mais forte lá na frente. Então, apesar de tudo, eu acho que é um movimento que tinha que ser feito. Por todas as famílias, né, que estão ali na questão, é sempre difícil. Mas é aquela história, ou a empresa inteira ou são alguns, não tem jeito, cara. Não, e interessante, viu, Caio? Só deixar algumas perguntas aqui para nossa audiência, que tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, não cair na pilha de que fechou 298 lojas porque a loja física morreu, né? Então, isso aí é muito raso. De não cair nessa pilha. Entender que o mercado continua registrando, né? Esse ano está superávit de abertura de empresas, né? Foram abertas mais empresas até agora do que o fechamento. Ou seja, não é uma questão da loja física, é uma questão, outra coisa, o estoque, né, ativo ou peso, né? Muitas vezes você investigar o seu capital imobilizado, o giro, a obsolescência, desconto para a saída do produto, previsão de demanda. Outra coisa é quanto custa, por exemplo, errar uma compra quando o dinheiro custa 14% ao ano, né? Então tem algumas perguntas para serem feitas para deixar a gente ligado. Mas, olhando para frente, quanto ano atual, outra coisa que você fala muito, né? Não pode ligar o sinal de desespero e parar, né? Então, tem que buscar caminhos e alternativas. Isso aí, pessoal. Desta forma aqui a gente encerra esse episódio do Varejo que é dessa semana. E sempre lembrando, olha, para você ter melhor gestão, não esquece, Alter Vision para controle de fluxo, tem a pessoa do OneBit para controle de estoque, né? Então, já que nós estamos numa pauta de melhor gestão dos seus negócios, não esqueça, se não conhece as empresas aqui que estão sempre aqui falando com a gente, tem aqui, link aqui embaixo, aqui no card, para você conhecer mais a respeito aqui do OneBit, da Alter Vision também. E é isso aí, pessoal. A gente fica até semana que vem. Até a próxima. Valeu, até semana que vem. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.